Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a igreja a colocar-se em pé e abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 27, alguns versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 27, que nos diz a palavra do Senhor: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos e terras se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ali haverá os seus anjos, e ele enviará os seus anjos com ranger de clamor e de trombetas, e as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aleluia! Essa é a maior vitória que a igreja almeja, irmãos, é encontrar com Jesus nos ares, encontrar, aleluia, com o Senhor nosso Deus. Essa é a promessa que Ele deixou à tua igreja, e esta é a vitória, uma das maiores vitórias que a igreja do Senhor almeja. Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo, ó Deus, aleluia, se reunindo para adorar o teu nome, nesse culto da vitória. Pai Santo, eu sei que o Senhor tem uma palavra reservada a cada coração, abençoando, Senhor, os hinos que vão ser entoados a teu nome, os testemunhos, as orações, ó Deus. Ó Espírito Santo, que possa falar profundamente ao meu e aos nossos corações, os irmãos que nos ouvem pela internet, que possa alcançar essa mensagem, essa palavra, esse culto desta noite, possa alcançar guarida nos coração. Espírito Santo, fica conosco, fica com a tua igreja, e que possamos sentir a unção do teu Espírito esta noite, ó Deus. Fala, Senhor, profundamente ao nosso coração. Nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, irmãos, os hinos da harpa cristã com a nossa irmã, a esposa do irmão Juliano. Vai adorar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa, e vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, irmãos, para que Ele fale profundamente ao nosso coração. É um culto de vitória, é um culto onde nós devemos prestar a nossa adoração ao nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino da nossa harpa 107. Jesus abençoe. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando a tempestades vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Vamos louvar ainda com o número de 77. Jesus, abençoa, Senhor, aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela
Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém, glória a Deus. Antes de passar o microfone, irmãos, hoje a gente velou uma amiga de trabalho minha. Eles sofreram um acidente, ela e o esposo, ela faleceu. E ele está nas últimas no hospital, o nome dele é William, tá? Está nas últimas, deu traumatismo, quebrou o tórax. Para que Deus venha confortar a família pela perda da esposa, né? E ele que está no hospital nas últimas. Que Deus tenha misericórdia e que venha por suas mãos. O quê? Porque ele está sofrendo muito. Ou ele vai ficar paraplégico. Que Deus faça a tua vontade. O nome dele é William, tá? Amém. Te agradeço. Deus abençoe a irmã Gesiane com essa voz ungida que Deus lhe deu para adorar o nome do Senhor. Temos que apresentar o nosso melhor ao Senhor, irmãos. Vamos sim estar orando por essa família. Convido aqui o nosso presbítero, irmão Dilson, que vai nos trazer aqui a leitura oficial do culto. E após o irmão Dilson, e vai estar orando com a igreja, e após o irmão Dilson, a Mariane vai estar adorando o nome do Senhor. É uma criancinha, né? Que benção, mas a Bíblia fala que da criança, da boca da criança é que sai o perfeito louvor, né? Então vamos ouvir a Mariane, após a palavra lida e a oração, ela vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos e irmãs, quantos estão alegres com Jesus? Graças a Deus. Devemos estar alegres mesmo, porque muitos querem estar num culto como hoje, numa quinta-feira, louvando a Deus, e não tem oportunidade. Nós, pela misericórdia do Senhor, temos essa grande oportunidade e devemos valorizar isso, né? Queridos irmãos, abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, um trecho aqui bem conhecido, até mesmo daqueles que não leem a Bíblia, mas é conhecido esse trecho. Mateus capítulo 5, vamos ler um trecho aqui do ensinamento de Jesus, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, vamos ler 12 versículos aqui deste trecho da palavra do Senhor. Creio que todos acharam, amém, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximando-se deles os seus discípulos, e ele a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós por minha causa, quando vos
injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Graças a Deus que temos essa inspiração, esse conselho do nosso Senhor Jesus e resistimos, porque seremos felizes se nós resistirmos tudo isso aqui que foi mencionado. Creio que os irmãos estão, aleluia, alegres por estar na casa do Senhor, e já estamos regozijando porque já louvamos a Deus e vamos continuar adorando a Ele. Lembrando que nós devemos orar pelo irmão, pela pessoa do William, né? Não sei se é evangélico. Vamos interceder pela vida do William. Muito bem, irmãos. Temos mais aqui um pedido de oração. Irmã Zuleika pede oração por seu filho Adriano. Motivo é emprego. Motivo é um bom motivo, né? Várias pessoas estão precisando de emprego. Tá aí o Tiago precisa de um emprego novo também, né, Tiago? Não sei se mudou já. Vamos orar pelo Tiago para que ele consiga um emprego e esse emprego faça com que ele tenha mais oportunidade de estar na casa do Senhor, né? Vamos interceder a Deus também pelo pastor, que não pôde estar entre nós, não sei o motivo. Falou? Isso, o pastor não está bem de saúde, pediu para a oração da igreja. Também vamos interceder a Deus pela vida do irmão Alair Nascimento. Ele sofreu um acidente doméstico, né? Se queimou com uma panela com gordura e está internado ali no Hospital Metropolitano, no Sarandi. Os irmãos que desejarem fazer uma visita, eu passo o horário para os irmãos e passo também o quarto que ele está. Provavelmente por horário de almoço, mais ou menos 1 hora. Os irmãos que puderem fazer uma visita, é bem-vindo. A pessoa que não é acostumado com o hospital, não tem esse costume, a pessoa fica angustiada, né? Seria muito bem uma visita para o nosso irmão Alair Nascimento. Vamos interceder a Deus, querido e eterno Pai, em cuja presença nós estamos, Senhor da glória, regozijando de alegria pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, com o intuito, com o objetivo de louvar o Teu nome, de Te engrandecer, de adorar o Teu nome santo e precioso, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, dependemos, somos carentes, necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, que através do Teu Espírito Santo possamos ser agraciados nesta noite. Querido Deus, intercedemos a Ti, Senhor, pela vida do William, que está internado, Senhor, está num leito de enfermidade, e, Senhor, que o Teu Espírito haja naquela vida, Senhor, restaurando a saúde, dando graça, Senhor, à vida dos Teus servos, Senhor da glória, abençoando esta família que teve essa perca muito grande, que o Senhor possa consolar esta família. Intercedemos a Ti, Senhor, pelo irmão Tiago, intercedemos pela vida do irmão Alair, intercedemos pela vida do nosso pastor, cremos que o Senhor há de entrar com providência, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que possa agir, Senhor da glória, e que na próxima quinta-feira possamos estar testificando de que o Senhor operou maravilhas, Senhor, e respondeu a nossa oração, e respondeu a nossa súplica. Esse é o nosso objetivo, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, nesta noite, neste culto de vitória, e que possamos alcançar vitória, Senhor de glória, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te adoramos. Amém, Senhor. Amém. Mariane vai estar adorando o nome do Senhor, e em seguida o nosso irmão Kleber também vai estar adorando. Se tiver algum dos irmãos que queira dar um testemunho, irmãos, de uma bênção, um milagre que Deus tem feito nas vossas vidas, está disposto, após o irmão Kleber, está com a oportunidade para dar um testemunho. Qualquer um dos irmãos, das irmãs que queira dar um testemunho, vai estar com uma oportunidade. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me secou
e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. Então ele acalmou, o medo repreendeu, mas quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, por firme minha fé. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele quis me socorrerá. Amém. Deus abençoe Mariane, que continua assim, louvando o Senhor Jesus. A Bíblia fala que da boca da criança é que sai o perfeito louvor. Então, está aí a Mariane dedicando a sua oferta de contribuição ao nome do Senhor. Tá? O irmão Kleber vai estar adorando o Senhor. E nem o irmão Dilson já falou, o nosso pastor não está, irmãos, que ele nos ligou hoje à tardezinha. Ele estava, acho que por mudança de tempo, com a dor no corpo. Então ele resolveu repousar um pouquinho, mas transmitiu um abraço para a igreja, pediu para transmitir um abraço para a igreja e disse que está orando para que Deus abençoe o trabalho desta noite. Cumprimentam a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz mais um dia poder adorar e bendizer o nome santo do Senhor. O meu testemunho é só dizer que está aqui, vivo, já estou grato, porque, como eu disse para os irmãos, os médicos me deu 5% de vida, tive um surto psicótico, não tinha mais o meu velório, tudo estava sendo preparado já, porque para minha família já não tinha mais jeito, mas para Jesus tem jeito, né? Somos falhos, embora venham os problemas, as dificuldades, mas saiba que nosso Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Amém? Pode soltar, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A letra. Eu ainda fico meio assim com um pouco de vergonha, sabe, irmãos? Então, até eu me apegar um pouco com os irmãos, eu fico um pouco meio acanhado. Amém, Jesus. Que você medite na letra deste louvor. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Porque a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Ou vivo ou morto,
morto, sem poder me levantar. Não me deixes, aleluia, não me deixes sozinho, nem por um minuto, aleluia, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, te implora. Não me deixes, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Escute bem, ó. Só tu me entendes e não me censuras, embora sinto que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça. Há muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me encorar, estou te ouvindo. Fale comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Aleluia. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, te implora. Não me deixes, Senhor. Aleluia. Escute, estou contigo. Ora, não temas, me encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que eu não posso ultrapassar. Aleluia. Mas se sou fraco, meu Deus bom, estou tão lindo. Aleluia, Jesus. Oh, me transporta como vento sobre o mar. Você pode falar assim, ó. Aleluia, só. Não me deixe.
te implora, não me deixes, Senhor. Aleluia. Eu agradeço a essa rica oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão para os irmãos que eu fiz uma letra e acho que eu errei na letra e deu uma falhinha. Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nosso irmão contando o seu testemunho, grande vitória. Essa semana passada e ontem eu tive 3 viagens para Arapongas e eu tenho grandes lembranças daquele lugar, onde o Espírito Santo de Deus falou comigo, dentro daquele hospital João de Freitas, acho que todos conhecem ali. E esse irmão me fez me lembrar, e eu, quando estava passando ali, você vê tantas pessoas naquele hospital, pro lado de fora ali, aguardando o horário da visita, outros naquelas lanchonetes por ali, você olha, você não vê expressão de felicidade, você não vê expressão de alegria, porque os familiares que estão ali estão com alguém enfermo, doente, outros estão ali numa UTI, e eu não me lembro bem o ano, mas já faz 6 para 7 anos, a minha irmã esteve ali. E eu ainda não era presbítero na época, eu era diácono, servia ao Senhor como diácono, e o Senhor me inquietou para mim poder estar orando por ela. Ela grávida de 5 meses, com problema no coração, e tinha que operar do coração, senão morria ela e o bebê. E o pastor me autorizou, me deu um vidrinho com óleo ungido e falou, vai lá e ora pela sua irmã. E nós fomos para lá. Quando eu cheguei lá, que chegou o horário de eu entrar no UTI onde ela estava, irmãos, eu entrei dentro daquela sala gelada, e a enfermeira me perguntou, quem que você está procurando? Eu falei, Sandra Ribeiro, minha irmã. Ela falou, é aquela dali. Eu não reconhecia minha irmã, estava toda inchada, toda entubada, com a língua para fora. Eu falei, misericórdia, Senhor. E eu cheguei na cabeceira dela, ela abriu o olho e olhou para mim. Eu falei, só Jesus na causa. Mas naquele momento que eu estava ali, o Espírito Santo de Deus falava no meu ouvido, fala para ela que ela não vai morrer. E ao mesmo tempo, irmãos, eu pensava, como eu vou dizer para ela que ela não vai morrer nessa situação que ela está? A língua dela estava toda seca, sem saliva, um barbante amarrado assim. E eu disse para ela, e eu comecei a cantar, porque eu não conseguia falar. E eu comecei a cantar baixinho naquele lugar. E eu disse para ela, o Senhor me manda eu te dizer que você não vai morrer, que Ele vai te tirar dessa, e eu vou orar por você. Você quer aceitar Jesus? Se você quer aceitar Jesus, pisca para mim. E ela fazia assim com o olho, que ela não poderia falar, que a mangueira estava enfiada na garganta dela. E eu orei por ela, a misericórdia de Deus, e saí dali. Quando eu saí para o lado de fora, meu pai estava lá, e meu pai disse para mim assim, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu disse para eles, se o Senhor me disse que ela vai sair, é porque ela vai sair. Deus faz a obra completa. E eu fui embora. E o médico esperando ela dar uma melhorada para poder fazer a operação, porque se continuasse, ela não ia aguentar, e nem a criança. Depois de uma semana que eu estive lá orando por ela, ela deu uma melhorada, levaram ela e operaram ela, irmãos. Arrancaram o coração dela fora do peito, fizeram o que tinha que fazer, e o médico disse, nós não garantimos nada, precisou de uma autorização da minha mãe para fazer essa cirurgia.
Depois de 15 dias que ela estava na UTI, ela foi para o quarto, e do quarto foi embora, e a criança foi gerando no seu ventre, ela teve um menino, o menino está com quase 7 anos de idade, para a glória de Deus. E depois disso ela se afastou de novo, mas agora estou sabendo que ela está na igreja novamente, porque o milagre foi grande. Então há momentos que nós temos o nosso particular com Deus. Quantas pessoas estão nessa situação, nos leitos de UTIs, agora, enquanto nós estamos aqui? E às vezes nós não sentimos a dor que eles estão sentindo. Quantos estão na prisão, querendo ser solto, querendo voltar à sociedade e não podem? Quantos estão nos hospícios, nos sanatórios, nas clínicas psiquiátricas, mas nós estamos aqui. E se nós, o povo de Deus, nos dermos conta do que Deus tem feito por nós, nós vivíamos adorando ao Senhor todos os dias de culto na igreja, aonde nós colocávamos nossos pés. Quantos milagres o Senhor tem feito por nós, nós nem percebemos. Nós não vimos os milagres, os livramentos que o Senhor tem nos dado, de acidentes, tragédias na nossa família, na nossa casa, e nós não damos conta que o Senhor está cuidando de nós. Ontem eu andei mais de 25, 26 quilômetros a mais do que eu deveria andar. E eu fiquei nervoso até, nervoso normalmente. Falei, poxa vida, eu perdi um tempão. Mas depois me caiu a ficha. Isso poderia ser um livramento de Deus na minha vida. É o Senhor me guardando, o Senhor me perdoa. Eu vou chegar mais tarde em casa, mas me perdoa. O Senhor tem cuidado de nós. Às vezes nós reclamamos, irmãos. Quantas vezes nessas ruas de Maringá eu precisava ir por um lugar e passava assim desapercebido, mas é Deus nos livrando. O seu atraso, a sua vida, o que acontece na nossa vida, tudo é permissão de Deus. E se Deus está fazendo é porque Ele está cuidando de nós. Amém? Eu só quero deixar aqui uma palavra do Senhor para animar você a vir à igreja, a adorar ao Senhor, a servir a Deus. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, está escrito assim, nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele tem armado ciladas, mas se nós ficarmos firmes no Senhor, nós vamos resistir, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados, os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, irmão, não é contra irmão. O nosso combate não é ficar com coisas pequenas, brigando com coisas entre irmãos, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. O diabo, ele existe. As obras dele estão espalhadas diante de nós. Ele está lutando contra a vida do ser humano, contra a vida da igreja. E por isso nós temos que, aqui no capítulo 13, em seguida, revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer essas ciladas que o diabo quer armar contra a igreja de Deus. E mais ainda nesse tempo que estamos vivendo, onde tem aumentado o pecado, onde tem as pessoas estão amando menos uns aos outros, e o pecado, ele tem aumentado diante dos nossos olhos. Mas as bênçãos de Deus estão aqui para nós. Quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus, deixa o resto com Ele. Mas às vezes nós fazemos ao contrário. Nós queremos fazer do nosso jeito e queremos que Deus faça do jeito que nós queremos. E aí não dá certo. Amém, irmãos?
Que Deus possa abençoar você, que você possa revestir-vos das armaduras de Deus e que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar a servir a Deus, ainda que as coisas estão difíceis. Porque nós viemos para a casa de Deus. Eu não sou pregador, o pregador vai ser o Laércio nessa noite, vai trazer uma palavra poderosa. É só uma palavra de incentivo para nós. Porque nós vivemos a nossa vida normal quando nós saímos da casa de Deus. Nós vamos para a nossa casa, vamos continuar a nossa rotina, a nossa vida. Amanhã temos que levantar segundo a vontade de Deus para correr atrás do pão. Precisamos ter a nossa vida normal. E é aqui que você recebe o combustível de Deus, para que naquele momento difícil, de angústia, de tribulação, naquele momento que nós enfrentamos, que parece que a tempestade quer nos engolir, que parece que as águas querem nos afogar, é aqui que nós revestimos de toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus. E por isso eu quero orar por você agora, orar com você, neste momento, para agradecer a Deus, somente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida e na minha vida, e dada essa oportunidade, e nós estamos aqui na quinta-feira, gloriosa, maravilhosa, vitoriosa, para adorar o Seu nome. O Senhor tem nos livrado todo esse dia, para nós estarmos aqui. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, só te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, pelo alimento que eu comi neste dia, Senhor, pela água que eu bebi, Senhor, neste dia, por dia, Senhor, pelo sol que o Senhor nos deu, ó Pai, pelo dia maravilhoso, ó Deus, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado do acidente, Senhor, que o Senhor tem nos guardado do homem sanguinário, que o Senhor tem colocado as tuas mãos sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e deixamos tudo, Pai, agora, para estar aqui, Senhor, nesta noite, para adorar e bendizer o Teu nome. Receba, Senhor, toda a glória, todo o louvor, ó Pai, toda a adoração da Tua igreja, Senhor, que não medir esforço para estar aqui, Senhor, ó Pai, em busca da Tua vitória, Senhor, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus ainda é Deus de milagre, irmãos. Ele não muda. Aleluia. Ele continua operando milagre em nossas vidas. Hoje nós não temos nenhum visitante, estamos todos de casa, mas queremos, a igreja da Vila Morangueira, quer transmitir um abraço para os nossos irmãos que nos ouvem através da internet. Quero deixar um abraço ali para os irmãos de Limeira, irmão pastor Roberto, e também a sua esposa, irmã Célia, e também a irmã Kelly, irmão Juvenil, que está ouvindo esse culto de vitória nesse dia. Eu quero deixar um forte abraço a eles, a igreja da Vila Morangueira transmite um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Como eu disse no início, tem alguma irmã que quer dar uma palavra? Nossas horas já foram, irmãos, tem que ser bem rapidinho, tá? Bem, então vamos ouvir a irmã que vai dar um testemunho bem rapidinho, e em seguida o nosso irmão vai estar lendo a leitura da oferta. Nosso irmão Dejair vai estar trazendo a leitura da oferta, e a irmã Carissa tem um hino para louvar ao Senhor. Então, após o irmão Dejair, a irmã Carissa vai estar adorando ao Senhor, e o irmão Dilson recolhendo a oferta. Primeiramente, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz com Deus, porque até aqui Ele tem me guardado, irmão. Tem me ajudado, tem me abençoado. Eu também tenho um testemunho para dar, mas é grande testemunho, irmão. Faz tempo que eu estava querendo fazer uma reforma na minha casa. Quando eu estava começando a querer guardar um dinheirinho para fazer a reforma da minha casa, o irmão meu ficou doente. Eu tive que gastar muito com ele. Depois veio uma escritura dele, que eu já estava com o dinheiro da reforma da casa de novo. Eu gastei na escritura dele. Mas esses dias eu comecei a pensar, meu Deus, eu sou filha do Reis. Eu sirvo a ele. Ele foi juntando dinheiro. Meu salário estava com 4 meses que eu não recebia meu salário. Eu só tirava o dízimo. Quando eu recebia os aluguelzinhos que eu tenho, eu pegava e dos aluguel eu pagava o dízimo, deixava o dinheiro do meu salário no banco. Como foi essa semana passada, eu chamava um predeiro, ninguém ia, chamava outro, ninguém ia. Acho que achava que eu não podia pagar, porque a minha casa estava muito feia demais. Estava tudo caindo, bem dizer, as calçadas tudo quebradas,
Aí veio umas pessoas de uma outra cidade, o rapaz chegou lá em casa, olhou, falou, vou pegar o serviço da senhora. Ele começou terça-feira, quando foi hoje, ele terminou o serviço. Eu já paguei todo o material, paguei a mão de obra dele, e graças a Deus, agora a semana, final do mês, eu já vou comprar o material para me fazer uma pintura na casa. E eu queria dizer para os irmãos, eu vi aquele testemunho, é meio rápido que eu vou falar, irmão. Eu vi o testemunho do irmão sobre o dízimo, que ele falou do parente dele, que acabou com a roça tudo, não deu nada, o arroz, a água levou. Eu quero dizer para os irmãos que uma época eu fiquei assim também. Mas é rapidinho que eu vou falar. Minha mãe estava doente e eu não podia comprar as coisas. E tinha um presbítero que tomava conta aqui, ele falou, irmã, pega esse dinheiro do dízimo e a senhora vai comprando remédio para sua mãe, porque ninguém ajuda a senhora. Eu falei, tudo bem. Eu não tinha muita assim, experiência no dízimo, né? E a minha mãe pagava no nome dela. Aí eu peguei, irmão, para ir mais rápido, né? Eu peguei um dia, eu ia juntando, o dia que eu dava o dízimo, eu marcava no caderno. Quando estava com 8 meses, eu estava com 800 contos de dízimo para pagar. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, que eu não vou mais pagar esse dízimo, não. Aí minha mãe já não estava mais falando muito, nós estávamos com uma necessidade muito grande, mas foi se acabando tudo, olha, só a misericórdia de Deus. Aí ela pegou e falou para mim assim, ela falava muito pouquinho, ela falou para mim assim, Delita, você está pagando o dízimo direito, minha filha? E ela não via se faltava alguma coisa em casa, né? Mas aí eu falei assim, mãe, não. Aí eu não quis, aí eu comecei a chorar assim. Eu falei, não, mãe, nós não estamos pagando, porque o irmão falou que era para mim não pagar o dízimo, por causa que eu estava gastando muito remédio com a senhora, não podia. Ela falou, minha filha, não faça isso. Eu não quero, não, eu quero ficar sem remédio e não quero deixar de pagar o dízimo. Irmã, Deus abriu uma porta naquela semana, eu recebi o pagamento dela, recebi o meu, paguei o dízimo, tudo certinho, daquele dia para cá. Eu tive uma experiência com Deus. Olha, irmã, eu não comprei mais remédio para ela, eu ia pagar um plano de saúde, o médico dela, doutor Emílio. Eu não sei se os irmãos conhecem o doutor Emílio. Ele é médico assim, de pessoas com diabético. Ele falou, Delita, você não vai pagar plano de saúde para a dona Júlia, que a partir de hoje eu vou dar o remédio para ela e a consulta, hospital. Quando precisar do HU, ela está pronta, eu levo para lá. Irmã, olha, daquele tempo para cá, se eu falar para os irmãos, como Deus tem me abençoado tanto, e o que eu tenho não é meu. Eu ajudo meus irmãos, estou pagando uma aposentadoria para o meu irmão lá em São Paulo. Estou pagando, agora Deus abriu uma porta, eu não estou mais comprando remédio para o outro que está doente, que é tudo eu que compro. Aí eu estou ganhando o remédio dele, tudo remédio caro, estou ganhando tudo. Mas Deus é tão fiel para mim, tão fiel, irmão. Olha, eu estava esses dias sem fogão, minha casa caindo. Deus preparou, eu entrei na Natura, dentro de 2 pedidos da Natura, eu comprei um fogão zeradinho na vista. Mas quero dizer para os irmãos, vocês não esquecem não, irmão, quando você ganhar R$10, você tira os... Se você ganhar 20, tira aquele dinheirinho, guarda num envelope sem ver o que fez. Quando você chegar no final do mês, você sabe quanto você ganhou e quanto você pagou. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, e os irmãos que me ajudaram em oração. Eu sempre peço que a igreja ore por mim e ore por esse irmão também. Um dia ele estava muito mal, eu cheguei aqui, nós estávamos em 4. Estava eu, o irmão aqui, o pastor e mais outro irmão. Nós estávamos em 4. Nem curto não teve. Ele falou, vamos fazer uma reunião aqui, vamos orar. Eu falei, irmão, eu estou com um irmão desempregado e o outro doente. Ele orou. Hoje ele está andando para rir, para baixo. Aí o outro pegou o serviço, está com 3 meses, está trabalhando. Eu queria dar esse testemunho, mas eu tenho vergonha, irmã. Tenho vergonha de dar testemunho, mas com a graça de Deus ele tem me abençoado. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã. Isso, minha irmã. Conta aquilo que Deus faz. É muito bom ser grato a Deus em tudo. Então, quando recebemos uma bênção do Senhor, nós devemos compartilhar com nossos irmãos. Deus continue abençoando a nossa irmã. Quero cumprimentar uma igreja com a paz do Senhor Jesus. A Delita, eu creio que ela resumiu tudo que eu ia dizer, né?
porque esse é o momento de falarmos sobre ofertas, e eu creio, eu tenho certeza absoluta que a irmã Adelita é um exemplo para muitos de nós. A vida dela, a fidelidade com a parte que não é dela, que é a parte que deve devolver. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Eu também quero ler um texto de Êxodo 35, a partir do 4. O 4 e o 5. Êxodo, podemos acompanhar todos. Êxodo 35, o 4 e o 5. Falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Esse texto aqui, resumindo em miúdos, quer dizer o seguinte: que nós devemos ser fiel nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, né? Eu tenho aprendido muito sobre esse assunto, sobre oferta, sobre dízimo. Minha esposa é um exemplo, tem me ensinado muito. Eu dou graças a Deus pela vida dela, porque eu vou confessar para os irmãos, a gente deve ser sincero, né, irmãos? Eu não dizimava, não tenho aqui nenhuma intenção de esconder isso. Através da minha esposa, conversando comigo, né, de uma forma especial, ela mudou o meu pensamento. E eu posso dizer com toda a autoridade, com toda a firmeza, que o Senhor, Ele é fiel para conosco em todos os momentos. Principalmente, Ele nos prova nessa parte. Na parte do dinheiro, na parte de oferta, na parte de dízimo, Ele nos prova. E nós devemos fazer a nossa parte, que com certeza absoluta, eu posso dizer aqui, nós temos motivos de sobra para sermos fiéis, porque o Senhor, Ele é fiel o tempo todo. Nós temos motivos de sobra para ofertarmos, porque o Senhor, Ele é fiel para conosco. Façamos a nossa parte, obedecendo os seus ensinamentos, e isso faz parte do ensinamento que o Senhor nos mostra, não só nesse texto de Êxodo 35, como em vários outros. Nós temos textos que nos ensinam como ofertar e como dizimar. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar nesse instante e logo em seguida a irmã já estará louvando ao Senhor Jesus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa, ofertando, dizimando, colocando nossas vidas diante do seu altar. Esteja conosco, Pai, nesses momentos difíceis, esteja conosco em todos os momentos, e que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem aberto as portas do céu, as janelas do céu, para nos ajudar em todos os momentos. Que sejamos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado e sejamos fiéis, em nome de Jesus, amém. Após a irmã Carice, o nosso evangelista irmão Laércio vai estar trazendo a mensagem do Senhor para toda a igreja. Você que nos ouve pela internet, fique atento à voz do Senhor nesta noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu quero louvar com a igreja o hino da harpa, número 126. Se quiser colocar na tela aqui atrás, irmão. 126. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia
no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé e abra sua Bíblia junto comigo, lá em Mateus, Evangelho segundo escreveram Mateus, capítulo de número 14, para que possamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Mateus 14, versículo de número 22 em diante. Graças a Deus, amém, por nós estarmos neste lugar nesta noite, pela presença maravilhosa do Espírito Santo no nosso meio. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para nós, amém? Já tem falado conosco e vai falar ainda mais para que possamos ser edificados. Mateus 14, 22 diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma,
e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode colocar uma de suas mãos no seu coração? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, Senhor querido, nós queremos, ó Deus querido, que o Senhor venha agir em nossas vidas, em nossos corações, revelando o Teu plano, revelando a Tua vontade, revelando, Senhor querido, o Teu querer sobre nós. Senhor, abre, Pai, a porta da revelação nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Age, Senhor, operando milagres e maravilhas, pois para o Senhor não há impossível. Faz uma grande obra, Pai, na vida de cada um dos Teus servos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, amados. Amados, caminhar na presença de Deus, vivendo o Evangelho, é algo maravilhoso, não é? Quando nós adentramos a presença de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós descobrimos a novidade de vida que Ele nos traz, não é? Pois o Evangelho se traduz por boas novas. E a novidade de vida é você andar de uma maneira diferente, é você viver de uma maneira diferente. O Evangelho não é religião, mas é um modo de vida, é um modo de viver. E nós vivemos na presença de Deus. E é maravilhoso caminhar na presença de Deus e entender que o nosso Deus trabalha de uma maneira especial em nossas vidas. Aqui nós vemos grandes ensinamentos, não é? Que foram deixados para nós através da escrita pelos discípulos do Senhor. As narrativas bíblicas tratam de pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus. No Novo Testamento, experiências maravilhosas com o Espírito Santo ou com o próprio Senhor Jesus Cristo, tal qual nós vemos aqui nessa passagem. E para caminhar na presença de Deus, amados, para caminhar com Cristo é preciso que nós tenhamos fé. Afinal de contas, já de prontimão, quando nós abraçamos o Evangelho e aceitamos Jesus, ou até melhor, né, Ele nos aceitou, não é? Porque eu já vi pessoas dizer assim, eu que estava perdido, né? Por isso Ele me aceitou, né? É uma verdade, né? E a palavra de Deus diz para nós, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, né, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? E assim nós cremos. Quando fizemos a nossa confissão de fé, entregamos a nossa vida ao Senhor e caminhamos na presença de Deus. A fé ela é necessária, até mesmo neste momento impactante, né, em que nós descobrimos a realidade de Cristo em nós, né? Paulo vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! E dia após dia nós vivenciamos em nós, em nossas vidas, a glória de Deus, não é? Dia após dia nós vemos isso, participamos da glória de Deus, de uma maneira, amados, muitas vezes incompreensível para nós, humanamente falando. As coisas do céu, a glória de Deus são projetadas sobre as nossas vidas, né? Caminhamos na presença de Deus e a glória do porvir, não é? Como diríamos, quando nós estivermos
para sempre com Ele na glória, né? Quanto mais não será feliz, né? Seremos sempre bem-aventurados. Mas afinal de contas, do que trata, né, a fé? Do que é que a fé depende? Do que depende a nossa fé? Nós cremos e essa nossa crença, essa nossa fé depende do quê? Depende das nossas forças? Depende das nossas capacidades? Será que a nossa fé, amados, depende daquilo que nós somos? Depende das pessoas que estão ao nosso lado? Será que a nossa fé depende das circunstâncias? Será que a nossa fé depende da economia? Depende da alegria dos que estão ao nosso redor? Será? Do que será que depende a nossa fé? A nossa fé está estabelecida no quê, não é? Nós vivemos o nosso dia a dia, entendemos que as pessoas hoje, vamos se dizer em toda a história, procuraram e procuram, não é? Firmeza, né, na sua vida, né? Procuram estar firmes em alguma coisa, em alguma situação. Enfim, procuram ter segurança no seu viver. Mas aqui nós vemos, amados, e nós começamos aqui participando da palavra de Deus e tendo um contato com a palavra de Deus, que a fé, ela vai além das circunstâncias, além das pessoas que estão ao nosso redor, ela vai muito mais além do que aquilo que somos, temos, daquilo que nós sabemos, de toda a nossa capacidade, vai muito mais além daquilo que nos rodeia, nos permeia, né? Aqui nós vemos uma passagem maravilhosa, né? Salta os nossos olhos, né? Você já imaginou você vendo uma pessoa caminhar sobre as águas? Ou, de mais admirável ainda, você já se imaginou você caminhando sobre as águas? É o que o texto aqui nos revela. Jesus, o Senhor, Ele quebra a lei da física. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. O seu poder, Ele não está dependendo das leis da física, não é? Ele quebra essa lei quando Ele caminha sobre as águas. O texto fala que Jesus, Ele fica em determinado local e vai orar e pede para os seus discípulos para partirem com o barco para o outro lado, né, do lago, né, que é aqui denominado, chamado como mar. E os discípulos, eles acolhem a ordem de Jesus e vão. Mas a palavra de Deus, amados, a escritura que Mateus aqui nos revela, também nos traz traços de grandes momentos de incredulidade dos discípulos, né? Você pode, quando você tem um conhecimento do Evangelho, você entende isso, né? Que de maneira alguma a Escritura oculta, né, as falhas, né, as fraquezas ou a incredulidade daqueles que caminharam com Jesus, né? E é fácil você pensar nisso, né? Lembra quando Jesus foi levado para a cruz, né? Todos deixaram ele, né? Até Pedro, né, o negou por 3 vezes. Todos eles falharam. E no seu decorrer de cerca de 3 anos no ministério de Cristo, muitas falhas aconteceram. Muitas coisas que eles fizeram que demonstraram a sua incredulidade. Aqui nós vemos que eles estavam, né, já na 4ª vigília da noite, que é no versículo de número 26. E no versículo de 24, um versículo antes, diz que o barco com os discípulos estava já no meio do mar, não é, no meio do lago, já açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isto é, eles já estavam sem direção do barco. O barco agora ele era levado pelas ondas e eles já não tinham domínio sobre a direção daquele barco. Assim estavam eles, né? Como um barco à deriva, à própria sorte, né? Porque o vento lhe era contrário. Mas no versículo 26, amados, um fato importantíssimo para nós, e você não pode se esquecer disso. Diz assim Mateus: mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quando nós andamos para Jesus, quando andamos na presença de Jesus,
Nós devemos entender isso, amados. Quarta vigília da noite seria entre as 3 da madrugada às 6 horas da manhã. Portanto, uma noite, né? Um breu, né? Mas, amados, para que Jesus venha até nós, não há o que possa impedir. Isso não foi empecilho para que ele viesse até os seus discípulos. Era a quarta vigília da noite. O vento era contrário, o barco estava açoitado pelas águas. Sabe de uma coisa? Eu entendo aqui que não há nada que vai impedir que Jesus venha ao meu socorro, que Jesus venha ao teu socorro, que Jesus venha te socorrer, atender a sua oração, ao seu pedido e operar na sua vida. Nada vai impedir que ele venha até você. Neste momento, amados, na quarta vigília da noite, ele dirige-se para eles. Afinal de contas, estavam açoitados, o barco estava açoitado pelas ondas. E ele vem de uma maneira diferente, amados, quebrando, como eu já disse, a lei da física. Ele vem andando sobre as águas. Os discípulos, neste momento, não compreendem, não entendem, acredito que é apenas um vulto, porque no versículo 26 diz que eles se assustaram, se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Amados, tem momentos nas nossas vidas que nós temos medo, sim, mas onde está estabelecida a nossa fé? Lembra da confissão que você fez de estar sempre na presença de Jesus, de entregar a sua vida a Ele, mesmo que a sua vida esteja como esse barco, açoitado pelas ondas, mesmo que você possa muitas vezes pensar, analisar, dizer, eu já não tenho controle, já não há um rumo para a minha vida ou para a minha história. Você entregou a sua vida a Ele, você entregou para Ele, e nada vai impedir de que Ele venha sobre a sua vida. Nada, nem mesmo o medo, nem mesmo a escuridão da noite, nada, nem mesmo as águas vai impedir de que Ele venha sobre a sua vida. Assim nós caminhamos na presença de Deus e nós entendemos isso, amados, que Ele sempre vai aquietar e acalmar os nossos corações. Mesmo aqui que os discípulos gritem de medo, Jesus, versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quantas vezes o Espírito Santo não fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos, usando alguém, não é, meus amados? Usando alguma pessoa, usando a sua palavra, falando e confirmando aos nossos corações que não há o que temer. É Ele que está sobre as nossas vidas. Não temas, tende bom ânimo. Eu sei que é difícil. Aqui era um momento difícil. Eles estavam com medo. O barco já estava agitado pelas ondas e eles não tinham controle desta navegação. Estavam com medo e agora parece-me que piora, porque eles dizem é um fantasma que vem vindo e gritam de medo. Se estava ruim, agora piorou. Mas Jesus, amados, ainda que piore a situação, Ele sempre vai dizer para você, não temas porque eu sou contigo, não temas porque tem um plano na sua vida, não temas porque você entregou a sua vida para mim e a sua vida está nas minhas mãos. Ele diz para você, sou eu, não temas e tem de bom ânimo. Eu sei que é difícil muitas vezes ter bom ânimo, mas se Ele fala para ter ânimo, ânimo é animar, é ter vida, amados. Ânimo é você se levantar e lutar. Não desanime, não retroceda, não volte atrás, não abandone a fé. Tem de bom ânimo. Às vezes a circunstância é contrária, é difícil ter bom ânimo. E aonde nós podemos encontrar ânimo?
na presença dele. Por isso é que ele vem ao nosso encontro. Por isso é que ele se revela a nós. Às vezes, pode ser que nós não venhamos a entender o agir de Jesus. Aqueles não compreendem quem é ele. Aqueles não entendem quem é ele. Mas ele diz, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Eu sei que é difícil. Mas ele está neste lugar pela pessoa do Espírito Santo de Deus, para confirmar a obra dele no seu coração e dizer, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Seu barco tem direção, sim. A sua vida tem uma direção, sim. É Ele quem te chamou, foi Ele quem te convocou, foi Ele quem te escolheu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos bom ânimo quando entendemos que Jesus está conosco. Ele está sobre nossas vidas. Afinal de contas, aonde é que podemos estabelecer a nossa fé? Aonde é que podemos estruturar a nossa fé, amados? Agora, Pedro, ele se levanta e ele responde, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Que momento maravilhoso, não é? Pedro, ele tem ousadia, não é verdade? Amados, somos chamados para ser cristãos e imitar ao nosso Senhor. Pedro aqui, ele quer imitar o Mestre, né? Se é o Senhor mesmo, eu quero também. Aleluia. Ele é maravilhoso. Seja um imitador de Cristo. Tem pessoas aí que querem imitar a tantos, né? São levados por tantos ventos de doutrina, são levados por modismos, né? São levados pela cabeça dos outros, né? São levados aí por tantas outras coisas, né? As luzes aí do mundo atraem as pessoas, né? Pedro, ele estava aqui atraído para ser alguém que imitava Cristo. Se é o Senhor, eu também quero. Com ousadia, amados, Pedro se levanta e ele faz o que você e eu um dia queríamos fazer também, não é? Porque Jesus, ele disse para Pedro, então vem. Parece tão simples, né? Caminhar na presença de Deus é simples mesmo. É simples. E ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, ele anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele caminha sobre as águas. Quem sabe se alguém falar para você assim, olha, eu vi um vídeo de uma pessoa caminhando sobre as águas, né? Naturalmente, na nossa sã consciência, a gente primeiramente já vai falar, é uma montagem, não é? É uma montagem. Não, eu quero ver esse vídeo. E por mais que seja ali nítido, a pessoa vai falar assim, essa montagem é perfeita, né? Mas Pedro, ele andou sobre as águas. Se o mestre não depende da lei da física para operar, na sua vida também, a lei da física não rege a regra para que você possa caminhar na presença de Jesus, para que você possa andar na presença dele. Pedro, ele caminha sobre as águas, igualzinho o mestre, ele está imitando o seu mestre. Você poderia imaginar a alegria de Pedro agora, caminhando sobre as águas? Você já viu alguém fazer isso? Pedro está caminhando, está imitando o seu mestre, igualzinho a ele, mas em determinado momento, Pedro, ele comete um erro, ele é influenciado pelos seus sentidos, né? Ele sente o vento forte. O vento era forte, estava soprando, lembra? Que o vento já tinha tomado até a direção do barco. Agora Pedro, ele que há poucos momentos, instantes, tinha o seu olhar fixo em Jesus, dizendo, se é o Senhor, então me dá uma ordem aí que eu vou. E ele vai. Mas por um momento ele se deixa influenciar pelos seus sentidos. O sentido aqui é que as coisas externas afetam a vida de Pedro. Meu amado e minha amada no Senhor, não deixe que as coisas externas afetem o seu relacionamento com Cristo, a sua caminhada de fé. Você tem uma caminhada genuína diante do Senhor, quem te chamou. Pedro, nesse momento, ele se deixa influenciar, e nesse momento ele teme, o medo se apodera de Pedro, e ele
imediatamente ele clama ao Senhor. Por quê? Porque ele começa a se afundar. Amados, quantas pessoas no momento de extrema dificuldade, de pavor, de medo, esquecem de clamar a quem pode socorrer, a quem verdadeiramente tem poder para agir. Jesus, ele disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Tem gente que está igual o salmista, né? Olhando para o monte e esperando socorro. Mas o salmista diz assim: tem gente que olha para o monte esperando que socorro venha do monte, mas eu não, eu espero do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro agora ele clama: Senhor, salva-me. Pedro ele nos revela agora, amados, aonde é que a nossa fé deve estar estruturada, estabelecida. É o estreito relacionamento com o Senhor, é o clamor, aleluia, que entende que Ele está próximo. Pedro havia caminhado, entendia que Jesus estava próximo, por isso ele clama, por isso ele entende, amados. E aqui eu abro um parênteses, para que você possa entender, aleluia, que a sua fé não pode estar estabelecida, amados, pelas coisas que estão ao seu redor, pelos acontecimentos, ou puramente por aquilo que você possa saber, ou por aquilo que você possa ter alguma capacidade, mas pelo seu relacionamento com Jesus, pela sua comunhão com Ele. É preciso clamar e entender que Ele está perto para agir. É preciso, como Pedro, clamar. Alguns vão acusar a Pedro, dizer: Pedro, ele não teve fé. Neste momento, Jesus também disse para ele, na verdade, que ele duvidou. Mas uma coisa, Pedro nos revela, amados, que a nossa fé tem que estar estabelecida em Cristo, numa convivência, numa vida que revela uma comunhão sincera com Ele, entender que Ele está próximo, entender que Ele pode agir, entender que Ele possa nos socorrer. Pedro, ele clama: Senhor, salva-me. E o versículo 31 da minha Bíblia e da sua também diz que logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Deixa eu falar uma coisa para você. Na sua vida, você tem se preparado para os confrontos? Para as correções? Ou você só se prepara para os elogios, para os aplausos? Aqui Pedro, ele é confrontado com aquilo que Jesus propõe para ele. Sempre crer, sempre acreditar. Pedro, no momento do medo, ao ser influenciado pelo vento forte, ele começa a afundar. O medo que desestabiliza, o medo que paralisa, o medo que imobiliza tomou a vida de Pedro. E ele é repreendido por Jesus. Quando você é repreendido pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor, pela Escritura, qual é a sua reação? Qual é a sua reação? A Bíblia diz que Jesus imediatamente estende a mão para Pedro e faz com que ele retorne, aleluia, para cima. Pedro estava afundando, Pedro estava perecendo, mas ele clama, ainda que temendo, ainda que duvidando, ele clama, ele consegue agora entender que Jesus, ele não acusa ninguém, ele nos corrige sim, para que nós venhamos a ter um crescimento genuíno, mas ele nos chama para batalhar, ele nos chama para nos levantarmos, ele estende a mão, ele nos segura, ele faz com que nós nos levantemos e ficamos em pé em sua presença. A nossa fé precisa estar estabelecida.
no Cristo, no Senhor, que ressuscitou e nos dá infinitas provas de sua presença maravilhosa em nosso viver. Aqui nós ouvimos testemunhos do agir de Deus. Aqui nós entendemos na palavra que não há limites para o seu operar. Se for preciso, ele quebra a lei da física e ele anda por cima das águas. Certa vez, eu tinha me noivado e tinha ido com a minha esposa para comprar as alianças que eu ia noivar, né? E voltando para casa, um carro atravessou o sinal vermelho na minha frente e eu, com a minha moto, eu fechei até meus olhos, juntei no freio, né? Quase que caímos, né? E eu fechei meus olhos porque eu tinha, amados, o pleno conhecimento de que eu ia colidir com aquele veículo, com a moto. E ele estava em alta velocidade. E para minha surpresa, quando eu abri, né, quase que me desequilibrando, a moto tinha parado e o carro tinha passado. E eu tinha absoluta certeza, mas não havia como aquela moto parar. Mas ele quebra a lei da física. Ele vai além, né, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né, segundo o poder dele que opera em nós. Eu entendo que a nossa fé tem que estar estabelecida nele. Ele tem todo o poder. E mesmo que nos falte o chão, não é? Nós vamos caminhar ainda. Porque aqui nós entendemos pelo texto sagrado que mesmo que sejam as águas, amados, isso não vai impedir que nós venhamos a caminhar na presença dele. Nada vai impedir de que Jesus realize a obra que ele tem para realizar na sua vida. Quando você quer a presença dele, irmãos, nada vai impedir. Quando você precisar da presença dele, nada vai impedir. Quando você clamar a ele, ele sempre vai estender a mão e vai agir na sua vida. Aleluia. A fraqueza dos discípulos é exposta. No versículo 31, na pessoa de Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas logo nós vemos, amados, na narrativa do versículo de número 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Jesus, dia após dia, vai revelar na sua vida que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, que está vivo para todo sempre e reina nos céus e na terra e reina sobre a sua vida. Você pode glorificar a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Ele tem poder. Estabeleça a sua fé, amado, num relacionamento verdadeiro com Cristo. Estabeleça a sua fé num ato genuíno de crer nele e não nas circunstâncias. E não temer o vento. Não temer, amado, quando as circunstâncias podem dizer que parece que você perdeu o rumo, perdeu o controle. Ele tem o controle. Ele está muito próximo de você. Ele está perto de você para te ajudar e para dizer para você: tem de bom ânimo, não temas, porque ele está sobre a sua vida. Amém? Receba essa palavra na sua vida, no seu coração. Estrutura a sua fé diante da presença de Jesus. E nada vai impedir que você caminhe na presença dele. Nada vai impedir que os milagres aconteçam na sua vida e na sua família. Nos coloquemos em pé, amados. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos? Vamos orar a Deus. Você acredita que Deus possa fazer coisas extraordinárias na sua vida? Ele está nesse lugar. Você veio aqui a um culto de vitória. Quem sabe você está clamando pelo seu lar, pela sua família. Quem sabe o seu clamor é pela sua vida. Quem sabe você está dizendo: eu perdi a direção. Eu não tenho controle. Jesus está dizendo: ele tem o controle da sua vida, sim. Você está debaixo das mãos dele.
Você está debaixo do plano dele. Vamos orar, Senhor, Deus de maravilhas. Aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. Pai, eu quero orar, meu Deus, pelos teus filhos que aqui estão, Pai. Senhor, o Senhor os chamou para uma grande obra. Meu Deus querido, e nada vai impedir, Senhor, de que eles estejam na tua presença e recebam, Senhor, todas as promessas as quais o Senhor tem, Pai querido, falado aos corações dos teus filhos. Oh Deus querido, traz ânimo, Senhor. Traz ânimo, Senhor, a tua filha, ao teu filho. Meu Deus, glorifica o teu nome. Dai a eles, Senhor, condições, Pai, de crerem, de avançarem na fé. E que dia após dia o teu nome, Pai, seja glorificado. Realiza, Senhor, a cura, o milagre, a libertação, Pai, o impossível. Abençoa os teus filhos neste momento. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, amém? Podeis tomar os vossos assentos. E que o nome do nosso Deus seja sempre glorificado sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra abençoada, irmãos. Uma palavra calma, mas penetrante. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus penetra como espada de dois gumes até a divisão da alma. E eu tenho certeza que a igreja do Senhor, os irmãos que nos ouvem pela internet, foi enriquecido com esta palavra que o nosso evangelista Laércio tem trazido à igreja nesta noite. Deus tem falado aos nossos corações. Eu quero convidar aqui o nosso missionário irmão Reginaldo, que vai estar orando com a igreja e despedindo a igreja e dando a bênção apostólica. E eu quero também agradecer a toda a igreja que esteve conosco, irmãos, irmãos que cooperaram conosco nesse culto. Volte nos próximos cultos. Sábado é culto com os adolescentes, domingo culto da igreja, e assim prossegue os trabalhos do Senhor. Irmãos, e não se esqueça, no dia 1º de maio, é uma terça-feira, feriado, vamos ter um grande culto de avivamento, viu, irmãos? Convida mais os amigos, traga mais os vizinhos, conhecidos, tá? Para esse culto de avivamento no dia 1º de maio, uma terça-feira. Normalmente é culto de ensino, mas o pastor nos cedeu para fazermos um culto de avivamento. Vai estar pregando aqui o nosso irmão de Dorivaldo, da cidade de Umuarama, evangelista Dorivaldo, e também louvando o nome do Senhor, os irmãos Castilhos, a dupla Luiz e Ana Castilho, e alguns conjuntos da nossa cidade. Irmão Reginaldo, orando e despedindo da igreja. Amém, irmãos? Vamos se pôr sobre os pés e vamos estar orando. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nesta noite, diante da Tua presença, ó Deus, cuja face nós estamos, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Sua palavra. Ó Deus querido, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, o Teu povo que aqui esteve nesta noite, abençoar os Teus filhos que estão, ó Deus, ó Pai querido, também por meio da internet, ó Deus, nas redes sociais, participando, ó Pai, deste culto, ouvindo a Tua palavra, que eles possam ser impactados, que eles possam ser alcançados com a Tua graça, com o Teu poder. Ó Deus, cura os enfermos, ó Pai, liberta, Senhor, aqueles que estão oprimidos, que estão cativos. Vai, Senhor, restaurando as vidas das famílias, vai fazendo o Teu milagre, Senhor, nesta noite. Em o nome do Senhor, Pai querido, que a Tua igreja possa ser enriquecida com a Tua bênção, com a Tua vitória nesta noite. Assim nós pedimos e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, todos digam amém. Está encerrada em nome de Jesus.